Olá, saudações, cumprimentos a todos. Agradeço imenso às pessoas que confiam em mim e que estão a subscrever o meu canal, Saltos Rasos. E é assim, tragam os amigos também, porque eu, para fazer as minhas lives ou os diretos no meu telefone, o YouTube exige que eu tenha 1000 subscritores. Sem esses 1000 subscritores eu não vou conseguir nada. Então continuo a pedir para que tragam também os amigos, os parentes, para eu atingir o número suficiente, pois eu tenho uma amiga que eu acho que ela é uma grande pensadora, uma mulher que estudou filosofia e estuda, continua a estudar, e que pode dar grandes contributos à nossa formação intelectual. Então preciso dessas 1000 subscrições para poder falar com ela. Ela vive na França, vive perto de Paris, e o único meio que eu tenho para que ela venha ao nosso convívio e contribua com a sua sapiência para a nossa formação é atingir os 1000 subscritores. Bom, posto isto, eu quero falar-vos um pouco da água. E isto a propósito de quê? Isto a propósito da mensagem que a Comissão da Covid, porque é a corona, como nós sabemos, o vírus é parecido com uma coroa, e daí o nome em espanhol, não é? Coronavírus, porque tem o formato de uma coroa. Portanto, são vírus da família dos SARS, desses que provocam os síndromes agudos respiratórios, e agora está convencionado o Covid-19, penso que terá a ver com o ano passado, quando ele surgiu na China e no mundo, porque afinal de contas estudos científicos na França, no Brasil e em outros países indicam que este vírus começou a circular no ano passado. No Brasil dizem que foi em dezembro, e Angola, como tem uma vasta colónia de chineses, que inclusive a China já lhe perdeu o rastro, porque numa recente entrevista que o embaixador chinês deu à Rádio Eclésia, e foi-lhe perguntado se ele sabia quantos chineses vivem em Angola, e ele disse que não sabe, e eu achei isso degradante, mas enfim. Portanto, se nós temos esses chineses todos a viver cá em Angola, e se esse vírus começou a circular no mundo, e na China, na China em primeiro lugar, foi lá onde ele apareceu, em Wuhan, né? No ano passado, e há até essa grande polémica com a OMS, que não está a ser transparente nas informações, e o diretor está a ser acusado de estar ao serviço da China. Portanto, nós, com essa colónia imensa que temos aqui de chineses, certamente que esse vírus circula em Angola desde o ano passado também, porque o fluxo, o tráfego aéreo com a China só foi interrompido este ano. Portanto, esse vírus está a circular aqui já desde o ano passado, quando não sabemos, mas que já circula de certeza absoluta. Por outro lado, eu creio que não será esse o único vírus a circular aqui trazido pelos chineses. Deve haver outros vírus que eu não tenho a mínima ideia. Agora, o que eu tenho sim é pena de não haver cientistas em Angola capazes de darem uma resposta científica a essas inquietações. A outra grande pena que eu tenho é que o governo não consiga fazer os testes em massa para poder combater o inimigo, porque quando nós não sabemos onde é que está o inimigo, fazer um combate é muito difícil. E nós temos experiência disso, né? Vivemos uma guerra civil de quase 30 anos, que não foi absolutamente fácil. Então, é assim, é uma pena muito grande que o governo não tenha meios de fazer os testes em massa. Eu não percebo muito bem porquê, porque sei que no mercado internacional esses testes agora já se adquirem com mais facilidade e também não estão assim a preços tão altos. Mas para um país que também há 3 meses não consegue fornecer antirretrovirais aos doentes do outro vírus, o vírus do HIV, não é? Para tratarem a SIDA, dificilmente terá para esses testes em massa. Esse é outro problema que a mim me faz mal, muito mal,
que o hospital esteja há 3 meses sem poder dar assistência medicamentosa às pessoas que padecem do vírus do HIV e que, não sei, alguns terão já morrido, com toda a certeza, porque também normalmente são pessoas sem grande poder de aquisição e sabemos como é que a comida está cara, caríssima. E o que é o homem? O homem é aquilo que come. Um homem que come bem tem mais condições de sobrevivência e o homem que não come nada, coitado, também não tem grandes condições de sobrevivência. Então, ainda aliado a essa falta de antirretrovirais, temos o problema da fome, da subnutrição, da má alimentação. Bom, mas voltando ao início da conversa, lembrei-me de fazer este vídeo por causa do Covid, pelo seguinte, pela água. Né? E a água leva-nos muito longe também. É assim, recebo a toda hora aqui no meu telemóvel a mensagem da comissão, creio eu, que está a tratar da Covid-19, a dizer que não se esqueça de lavar as mãos quando chega a casa. E já agora aproveito para lembrar a quem me esteja a ouvir que tem que se lavar as mãos durante 40 segundos, o que significa que ou canta os parabéns, são 40 segundos, ou conta de 0 a 40, são 40 segundos. E então recebo essa mensagem, lave as mãos e quando chegar do trabalho, tome sempre um banho para se higienizar melhor. E eu pergunto à comissão da Covid, com o que é que os angolanos vão tomar banho? Com o quê? Com qual água? Grande parte da cidade de Luanda, não vou falar do resto do país, mas grande parte da cidade de Luanda não tem água. Eu já falei com minhas amigas da Terra Nova, do Bar Popular, da Vila Alice e de outros pontos da cidade que não têm água. E não temos água não é de há 2 dias, ou 3 ou 4. Nós não temos água há 1 mês. Não é? E eu vi num jornal que o Sr. Presidente da República deu uma entrevista a um jornal estrangeiro ou uma jornalista estrangeira a dizer que temos todos os meios para combater a pandemia. Nossa, Sr. Presidente, que é isso? Se você não tem, se o senhor não tem o mais fácil, o mais precioso e mais fácil que seria a água, se não tem medicamentos para combater a SIDA, e eu sei que são alguns desses medicamentos antirretrovirais da SIDA que estão a ser usados no tratamento da Covid, no estrangeiro pelo menos, cá em Angola não faço ideia, não vi essa informação em lado nenhum. Mas é assim, Sr. Presidente da República, quer dizer, como é que uma pessoa diz, não, eu tenho os meios para combater a pandemia, se o mais fácil, o mais simples, o mais urgente, o mais precioso para a sobrevivência humana, os angolanos não têm, que é água. Por favor, não é? Nós temos que ser mais sérios, mais responsáveis. Como é que, em média, as famílias angolanas têm 8 pessoas em casa, em média. Normalmente, tem 6 filhos, mãe, pai, quando tem mãe, pai, mas também quando não tem, tem os avós, tem os tios, tem sempre alguém. São agregados alargados, não é? E vocês já imaginaram, o senhor em particular, que é o gestor do país, o senhor já imaginou o que é uma família de 8 pessoas a viverem 1 mês sem água? Nem vou falar dos que nunca tiveram. No entanto, a promessa da água para todos que o MPLA fez às populações angolanas era para 2000. 2000 seria o ano da água para todos. Estamos em 2020 e já vamos a meio de 2020 e mesmo com esta pandemia que está a assolar Angola e o mundo, vocês não conseguem abastecer a população de água, nem que fosse faseadamente. Ok, tudo bem, não têm água para dar todos os dias a todo mundo, então façam um calendário. A segunda-feira dá num ponto, a terça-feira dá no outro, se calhar a quarta-feira precisam de fazer manutenção das máquinas. E ainda por cima é que a vossa água não é potável. Desde 1975 que Angola nunca teve água potável. O MPLA, que está no poder desde 1975, nunca conseguiu dar às populações
água potável. A nossa água é uma água que não é tratada. No início da independência, ainda havia alguma confiabilidade no sistema de transporte da água. Estou a falar dos canos, da rede, não é? Porque ainda havia, as redes ainda estavam como deve ser e não havia o que hoje está a acontecer, que os canos das águas limpas estão-se a misturar com os canos das águas sujas, com os dejetos humanos, e então há necessidade, em casa mesmo, das pessoas tratarem a água, porque mesmo que a EPAL ou a empresa distribuidora da água trate essa água lá nos reservatórios, quando manda para as populações, essa água perde toda a qualidade, porque os canos já se romperam e em muitas partes da cidade as águas sujas misturam-se com as águas limpas. E todos nós sabemos que se muitos de nós não têm o pão nosso de cada dia, a lixívia muito menos. Conclusão, as pessoas continuam a morrer. Agora só se fala da Covid. Não percebo porquê. Porque a malária está a matar de forma imoral, digamos assim. E eu aqui chamo a atenção das autoridades que mesmo em tempo de paz, os países podem sim ter genocídios. Podem ter genocídios mesmo em tempo de paz. Mesmo na ausência da guerra. Porque os números da fome, da malária e das outras doenças, porque os médicos todos estão fartos de dizer cá em Angola que os números da diabetes, da pressão alta e do cancro são galopantes. Estou-me a esquecer da tuberculose. Não me posso esquecer. Portanto, nós, aliás, agora haverá menos gente a morrer, nestes últimos meses, haverá menos gente a morrer de acidentes rodoviários, que é a primeira causa de morte em Angola. São os acidentes rodoviários. A segunda causa de morte em Angola é a tuberculose. Agora, imaginem vocês, com a falta de água, com a falta de alimentos, como é que a tuberculose, que é uma doença oportunista, não se está a estender e não está a provocar vítimas. Por outro lado, se um governante tem projetos de negócios, precisa de investimento privado e de investimento estrangeiro, como é que vai captar esses investimentos se não tem o básico, que é a água e que é a luz? Eu vou fazer uma fábrica de qualquer coisa, a comprar água às cisternas? E a quanto é que esse produto me vai sair e quanto é que eu vou cobrar ao pobre do consumidor e quanto é que eu vou poder vender se o produto não sair para o público a um preço razoável? Como é que é possível que em 45 anos de independência o MPLA não tenha tido a capacidade de organizar o setor da água? Que dizem que nós temos 14% da água do planeta. Como é que é possível? Se nós temos 14% da água do planeta Terra, por que é que nós não temos água? Mesmo que eu não sei se o garimpo da água continua, se não continua, mas creio que sim. Porque há aí rumores segundo os quais o titular da pasta ou o auxiliar do presidente das águas tem um chafariz. Eu não sei, estou a dizer rumores, não posso provar. Porque quem tem que provar é o Estado, que tem os meios para poder investigar e provar que eu, como simples cidadão, não tenho. Mas dizem que ele tem, falei já com os senhores que costumam vir à minha casa vender água, e dizem que ele tem um chafariz, aí no Patriota, que o chafariz até será gerido pelo irmão. E realmente, quer dizer, uma pessoa nota, não há água canalizada nas casas, mas as cisternas, esses caminhões cisternas, invadem a cidade. Então, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Não há investigações, estão a trazer os cubanos para a medicina, então por que não pedir aos técnicos portugueses que venham ver a conduta da água lá do Kikuchi, do Cacoaco para Luanda? O que é que adianta ter médicos se não há saneamento básico, se não tem água, se não tem medicamentos? Para que é que vão servir esses médicos cubanos? Não.
Eu realmente hoje estou muito zangada e quero dizer mais. Um bidão d'água de 20 litros, um bidão d'água de 20 litros em Angola está a custar a volta de 400 kwanzas. 400 kwanzas, agora é só fazer contas. Uma mulher, para a sua higiene íntima diária, ela precisa pelo menos de 20 litros de água. A mulher é côncava, não é? Tem um buraco. Não é tão fácil de um homem, não é tão fácil como para o homem. Ela precisa de muito mais água, não é? Por isso, quer dizer, nós temos que raciocinar. Que saúde! Como combater essa pandemia se o mínimo, o básico, o princípio da vida nós não temos? Quer dizer, e agora vamos tomar como referência o salário mínimo. Já não vamos sequer falar da maioria que é desempregada. A maioria da população não trabalha. E agora nem no informal trabalha, não é? Nem no informal trabalha. Então é assim, uma pessoa ganha 30 mil kwanzas, que é o salário mínimo. Só para a água, portanto, a 400 kwanzas o bidão de 20 litros de água. Se ela comprar 10 bidões de água, são 4 mil kwanzas. Como é que as pessoas podem viver com um mínimo de humanismo ou de humanidade? Como é que eu posso ser humano nessas condições? Como? Puxa, como é que depois eu pergunto, e como é que as autoridades conseguem dormir? Como é que as autoridades conseguem pôr a cabeça no travesseiro e adormecer? Eu gostaria de saber. Porque assim, quando um indivíduo ganha uma presidência num país, ele está a ganhar um contrato para gerir esse território com honestidade e com alguma sapiência durante 4 ou 5 anos. O presidente não é o pai da nação. Nós não estamos a precisar de um pai. Nós precisamos de um bom gestor. Porque pai cada um tem o seu. E além disso, num Estado democrático, as eleições fazem-se regularmente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. E nós não vamos mudar de pai a cada 4 ou 5 anos. Nós precisamos de um bom gestor, que é pago com o salário dos angolanos todos para presidir todos os angolanos. Puxa, e o que é que nós recebemos em troca? O que é que nós recebemos em troca? Na maior parte dos casos, nem água. Bom, eu por agora fico por aqui. Espero que as pessoas reflitam, não é? Porque o que acontece muitas vezes é que há uma dissociação dos dirigentes e dos dirigidos. Como normalmente os dirigentes não pagam nada, porque tudo é pago pelo dinheiro do povo, não é? Então é muito difícil quando nós temos água, luz, boa comida, quando não nos falta nada, é muito difícil nós colocarmos na pele do outro. E esse é que é o grande problema. O que falta aqui em Angola é a noção do próximo, a noção do sofrimento alheio, causado ainda por cima por quem dirige esse país há 45 anos. Não é? Portanto, há que começar, têm que mudar a mentalidade. Esses governantes, tanto o titular do Poder Executivo como os auxiliares, têm que mudar de mentalidade. Em primeiro lugar, se uma pessoa quer governar bem alguma coisa, algum povo, em primeiro lugar a pessoa tem que se pôr no lugar dos governados. Saber como é que essas pessoas vivem e como é que essas pessoas podem viver melhor. Mas enquanto vocês não se colocarem na pele do povo em geral, nada vai melhorar. Vocês precisam de ganhar consciência daquilo que é o bem público, o bem comum, que esse faz parte do fardo do homem africano. Eu li o Frantz Fanon e uma das preocupações que ele manifestou quando conheceu os africanos na universidade, na Sorbonne, em Paris, foi justamente porque com todos os africanos que ele falou, ele não encontrou nenhum projeto de construção de nação ou de um país. Os africanos com quem ele falou e que deveriam ser depois os dirigentes aqui em África, assustaram-no porque os objetivos que eles tinham era simplesmente de substituição do poder branco, nada mais. Queriam só substituir as autoridades coloniais, mas projeto bom para os seus povos nenhum deles tinha.
E por agora é tudo. Até depois.